Paz e luz, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é filosofia? Vamos agora para a matéria Introdução à Filosofia. Coloca aí no seu caderno, Introdução à Filosofia. O que é filosofia? É a palavra grega que significa filo, amigo, sofia, saber. Essa palavra filosofia significa amigo do saber. A filosofia é uma arte de investigação, onde, quando filosofamos, investigamos o mundo fora e dentro de nós. O cristão, ele tem uma filosofia. Na verdade, todas as pessoas têm dentro de si uma filosofia. A força da filosofia cristã mudou o mundo. O mundo que nós conhecemos hoje é totalmente diferente do mundo há 2000 anos atrás. Totalmente diferente. A filosofia cristã, a filosofia do nosso mestre Jesus Cristo, mudou o mundo inteiro. A forma de visão do cristão é muito interessante. O cristão, ele vê o mundo de um prisma, de uma ótica filosófica, diferente das demais religiões. A história do homem mostra que o homem segue a sua filosofia. Basta uma filosofia para o homem criar a paz ou a guerra. A filosofia é como um programa de computador. Por isso que aqueles homens utilizam a bomba, homem-bomba, mulher-bomba. Por quê? Eles obrigam aquelas pessoas a se explodirem? Não, eles têm uma filosofia. E esta filosofia faz com que aquelas pessoas encham seus corpos de bombas e explodam. A filosofia é como um programa de computador. Temos um computador, mas temos que programar esse computador para que ele funcione bem. A nossa filosofia, ela segue mais ou menos o seguinte roteiro. Vamos ver. Iniciamos a história com a criação do mundo e acreditamos que Deus, o autor da vida, criou todas as coisas através do seu poder. Adão foi criado um homem perfeito. Esse homem perfeito vivia num lugar perfeito, chamado Jardim do Éden. Também tinha uma esposa chamada Eva. Então, segundo a filosofia cristã, ou cristã hebreia, ou judaica, ela trata que houve um casal, um homem e uma mulher, que viviam no Jardim do Éden em perfeita harmonia, podendo ter filhos, crescer, ter família. A filosofia cristã dizia que eles viviam em harmonia plena, tanto com a natureza quanto com eles mesmos. Houve uma intervenção do mal, ou seja, houve uma intervenção de fora. Lúcifer, o ex-portador da luz, hoje Satanás, ele interviu nesse planeta e conseguiu fazer com que Eva caísse e fizesse Adão cair, para que os dois se colocassem contra a lei e fossem prejudicados como a sua geração por completa. Houve uma queda dos anjos antes do homem. Essa é também um dos princípios da filosofia cristã. Houve uma queda antes da queda do homem. Essa foi a queda dos céus, onde Lúcifer conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu. Lúcifer teria enganado Eva e Adão e teria derrubado os homens também, levado eles para o pecado. Adão era um homem perfeito, em plena harmonia com Deus, com a terra, com o universo que o cerca. Então, Adão não envelhecia, não morria, não adoecia, ele não tinha problemas que hoje nós temos espalhados pelo planeta Terra. Com o pecado veio a separação de todos, e os males veio por causa da separação. Na época da queda, Deus anunciou a restauração através da vinda do Redentor. Logo quando Adão caiu, Deus anunciou que da semente da mulher iria nascer um, que iria esmagar a cabeça da serpente. E este iria vir, e seria ele mesmo, encarnado, e traria novamente o homem à presença de Deus. O Redentor, o Messias, Jesus Cristo, a semente da mulher, iria vir de uma virgem, e seria bom de coração, e ensinaria os homens a guardar os mandamentos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Puxa, vamos continuar dentro da nossa filosofia. Para executar esse plano, esse propósito, Deus aceita pactos com Abraão.
Isaac, Jacó. Então esses pactos foram realizados para que pudesse gerar a base necessária para a vinda do Messias a esta terra. Então Deus fez pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, visando esse surgimento do Messias neste mundo. Esses pactos, eles tinham leis, regras, e eram alianças entre Deus e esses patriarcas e suas gerações. Deus tomava partido a favor deles e contra as demais pessoas para cumprir este pacto. Jesus Cristo veio de uma virgem, filha da promessa. Jesus veio e nasceu filho de Deus e veio a ser o nosso Redentor. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha dentro dele a semente divina e era o próprio Deus salvando o seu povo. Jesus também era o homem, o segundo Adão, e que este segundo Adão iria restaurar a presença de Deus, os homens que uma vez caiu. Jesus, o segundo Adão, veio recuperar o que o primeiro Adão teria perdido, que era a salvação, a presença de Deus, a comunhão com o universo que o cerca. A natureza dentro e fora do homem ficou louca, ficou perdida. Jesus veio legalizar a salvação. A salvação não começou de uma combinação de povos, de carnes, de línguas ou sangues. A salvação começou pelo propósito, pelo plano do Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso, né? Esta é a filosofia cristã que os cristãos seguem. Ele veio enfrentar as leis que o primeiro Adão perdeu e conseguiu cumprir todas as exigências necessárias, levando sobre si o peso dos nossos pecados. Lá notando aí a questão da filosofia cristã. Ele centralizou nele todo o castigo, porque um homem representa uma nação e uma nação representa um homem. Então Jesus Cristo representou a nação ser humana, nação humana. A fúria da lei e do pecado, ela descarregou em Cristo Jesus. Cristo Jesus foi como se fosse um para-raio. Ele atraiu sobre ele a fúria daquela lei e a lei descarregou toda em Jesus Cristo, deixando nós à disposição da salvação. Ou seja, podemos escolher sermos de Deus, da luz ou não. Jesus, ele não restaurou plenamente o homem, porque ele não iria colocar um remendo novo e um pano velho, mas ele prometeu a volta dele para restaurar todas as coisas. Isso é maravilhoso. Então, ele não restaurou tudo. Não. O homem continua morrendo, o homem continua adoecendo, continua pecando. Agora, ele prometeu a restauração total, a ressurreição dos corpos, um paraíso, novos céus e nova terra. A morte de Jesus foi para cumprir a lei de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade. Então, aquela lei que o próprio ser humano atraiu sobre si, Cristo atraiu para ele e foi descarregado como fosse um raio terrível sobre o Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus foi tremenda. Jesus morreu, passou 3 dias. 3 dias, sim. A pessoa diz, mas ele morreu na sexta, no sábado e no domingo. Ele não passou 3 dias, passou porque existia na época 2 sábados. Então, sexta, sábado, aí veio o domingo. Então, foram 3 dias mesmos. E a ressurreição de Jesus foi o anúncio da vitória sobre a morte, e ele foi a primícia, ou seja, o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Passou 40 dias com os discípulos depois da sua ressurreição e subiu aos céus. O evangelho, e aí o evangelho começou a ser pregado. Aí depois veio Paulo, veio outros como Lucas, que não viram a Jesus, mas que foram grandes discípulos do Senhor Jesus. Esta é a nossa filosofia cristã. Cada povo tem sua filosofia, mas a nossa filosofia, a filosofia do cristão, segue esses padrões. Deus abençoe.